A orelha do gênio. Paulo e Felisberto eram companheiros inseparáveis, vizinhos desde crianças que nunca andavam um sem o outro, fosse por onde fosse. Quando chegarmos a ser grandes, dizia às vezes Paulo, havemos de nos casar com duas princesas irmãs. Mas onde encontraremos nós essas princesas? Indagava Felisberto, meio descrente. Ora, iremos desencantá-las. Contam que há algures por estas redondezas, duas filhas de um grande rei, encantadas por um gênio poderoso e cruel. Costumava às vezes acompanhá-los um menino chamado Raul, que não fazia senão zombar dos sonhos de Paulo. Era uma criança invejosa e de índole perversa que, por ser doente dos olhos e coxear um pouco da perna esquerda, merecia a alcunha de torto vesgo, com que impiedosamente o brindavam. Cresceram todos três e tornaram-se homens. Paulo e Felisberto, jovens e belos, cheios de inteligência e bondade. Raul, feio e rude, pensando só em desatinos e malfeitorias. Uma tarde, passeando juntos através da campina extensa e deserta de casas, viram um gato preto trepado no topo de certa árvore. Raul não teve mão em si que ele não atirasse uma pedra, mas ao tocar no corpo do animal, a pedra emitiu um som cheio e claro, como se tocasse numa campânula de bronze. Estranho gato, monologou Paulo. Estranho gato, repetiu Felisberto. Vamos segui-lo? Vamos. E correram atrás do bichano, que voou como uma flecha, arremessando-se para dentro de um poço muito profundo que havia perto dali e desde muitos anos estava completamente seco. Morreu, coitado! Exclamaram a uma só voz Felisberto e Paulo. Raul, esse não lastimou a sorte do animal. No dia imediato, porém, foi ele o primeiro que o viu empoleirado na mesma árvore da véspera, quando dava com os dois amigos o costumado passeio da tarde. Hoje hei de atestar-te melhor do que ontem, senhor Miau, disse, e pegando numa pedra forte, arremessou-lhe com toda a violência ao seu pulso. Ao atingir o gato, no entanto, a pedra soou como se tivesse batido num bloco duro de ferro. Que misterioso bicho, disseram espantados Paulo e Felisberto, vendo-o jogar-se ao poço de cabeça para baixo. No dia seguinte, não mais por casualidade, senão de propósito deliberado, foram todos três prostrar-se a alguns metros da árvore, onde costumavam encontrar o gato. E, vendo-o de novo, Raul tornou a lançar-lhe uma pedrada. Desta vez a pedra tiniu como se batesse num copo de cristal e estilhaçasse em 1000 bocados. O gato fugiu, lançando chamas pelos olhos e, como anteriormente, correu a precipitar-se no poço. Amedrontados foram para casa e, depois de transcorrido uma semana, determinaram aclarar aquele mistério. Dirigiram-se com esse intuito antes do meio da tarde para o lugar onde o negro animal tinha por hábito atirar-se, e lá chegados resolveram entre si descer um deles ao fundo. Paulo ofereceu-se. Irei eu. Acompanhar-te-ei então, disse Felisberto. E eu ficarei cá de cima vigiando, acrescentou Raul. Paulo e Felisberto desceram por uma corda. Uma vez embaixo, bateram ao redor e viram que uma certa parte soava oco. Empurraram. Era uma porta de ferro que dava para um corredor escuro e longo. Seguiram afoitamente através dele e foram ter, depois de 5 minutos de percurso, a uma sala quadrada e onde havia 2 montes, um de espadas negras e outros de espadas cintilantes. Notava-se à direita uma porta, abriram-na
e viram então duas jovens formosíssimas sentadas em cadeira de ouro, cravejadas de esmeraldas. Ai de vós, disse uma delas, como vos atrevestes a vir aqui? Eles contaram a sua aventura desde o início e declararam que os movera apenas o desejo de conhecer o esconderijo de um certo gato preto. Ai de vós, repetiu a moça, nós somos duas princesas do reino das maravilhas. Eu chamo-me Lúcia, e a Dozinha é o nome de minha irmã, que aqui vedes. O gato preto é um gênio poderoso e mau, que desde menina nos tem encerradas, e que todas as tardes se vem certificar de que lhe não fugimos. Podereis fugir agora, lembrou Felisberto. Bastava-vos acompanhar-nos. Não temos tempo, pois haja o que houver, não vos abandonaremos à crueldade desse gênio que vos tem presas. Infelizes, ele chegará daqui a instantes, quando a luz da sala começar a esmorecer, contai com a sua presença imediata. Ei-la, que empalidece a pouco e pouco. Que fazer? Aguardareis a sua chegada, aconselhou a formosa Lúcia, com a máxima calma possível. Já agora não há outra solução para o caso. Quando ele vos vir, emprazará um de vós para um combate. Aceitarei o seu desafio, disse Paulo. Bem, ele dir-te-á que escolhas uma espada de um daqueles dois montes. As que brilham são de vidro, as baças e feias são de ferro. Escolhe uma espada feia e baça, porque assim ele terás que escolher uma das outras. Se preferires uma de vidro, ele pegará numa de ferro e matar-te-á. Mal havia a princesa acabado de proferir estas palavras, quando surgiu no meio da sala o gênio que as retinha em seu poder. Quem está aí? Perguntou com voz cava e terrível. Eu, retrucou-lhe Paulo. Eu que eu vim aqui para lutar contigo e libertar estas duas princesas. Tu, mísero aventureiro, e aquele quem é? Indagou apontando para o outro mancebo. Um amigo desse, a quem chamas desprezivelmente mísero aventureiro, retorquiu Felisberto, e que no entanto te há de matar. Se porém escapares a ele, não escaparás a mim. O gênio soltou uma estridente gargalhada e prometeu despedaçá-los a ambos. Queres então lutar comigo? Inquiriu, voltando-se para Paulo. Quero. Escolhe neste caso a tua espada de um daqueles dois montes. Paulo escolheu uma espada de ferro. Como? Pois não preferirás, disse o gênio, uma espada como essas outras que ali vês a cintilar quais diamantes polidos? Qualquer delas condiria melhor com a tua mocidade e com a tua beleza. Não, desejo dar-te todas as vantagens. Combaterei com esta espada velha. Oh, dispenso as tuas generosidades. Concedo que lutes com uma das outras mais bonitas. Escusas de gastar palavreado. Eu estou decidido. É com esta que te hei de ferir. E arremessou-se contra o gênio, que lhe fez frente, esgrimindo com uma espada de vidro. Ao fim de 2 horas de combate, Paulo quebrou-lhe o montante e, com um golpe certeiro, deitou-lhe abaixo uma orelha. O gênio fugiu, deixando-a caída no soalho. O jovem combatente apanhou-a, guardou-a cuidadosamente no bolso e, dirigindo-se depois à princesa Lúcia, que tão bem o tinha aconselhado, ajoelhou-lhe aos pés e disse: Ei-vos livre, dora em diante, eis-me dora em diante vosso escravo. Sinto-me subjugado pelos vossos encantos desde o primeiro momento em que vos vi. Talvez seja demasiada ousadia da minha parte erguer os olhos para tão alto. Perdoai-me, porém, senhora. Perdoai-me, concedendo a graça de me ligar ao vosso serviço
e de sempre vos acompanhar para onde fordes, como servo dos vossos servos mais humildes. Acompanhar-me-eis, não como servo dos meus servos mais humildes, mas como noivo muito terno e muito amado. Meu pai prometeu a minha mão e a da minha irmã a quem nos libertasse. Ora, quem nos libertou fostes vós, somos vossas, portanto. Ali mesmo, Felisberto e Paulo beijaram as mãos de Lúcia e de Adosinha. Vieram todos em seguida pelo corredor afora até alcançar o poço. Olhando para cima, divisaram Raul debruçado, aguardando o resultado da empresa. Felisberto bradou-lhe que tinha ali 2 moças de uma formosura extraordinária, que fosse pedir o auxílio de mais outra pessoa para os tirar todos do fundo. Raul foi procurar seu irmão, que era feio e mau como ele, e narrou-lhe o sucedido, tintim por tintim. Dispostos a ludibriar os 2 amigos, dirigiram-se ambos para o poço onde eles estavam. Chegados lá, gritaram-lhes, atirando para dentro 2 cestos bem armados em grossas cordas. Mandem primeiro as moças. Paulo e Felisberto ajudaram as princesas a sentar-se nos cestos. Antes, porém, de serem içadas, cada uma delas tirou do cabelo um pente de marfim que trazia todo constelado de brilhantes, oferecendo aos seus libertadores como penhor de gratidão. Raul e o irmão desceram de novo as cordas e ordenaram em voz alta: subam agora vocês. Paulo e Felisberto, contudo, desconfiaram de qualquer cilada, puseram 2 pedras nos cestos e avisaram: lá vamos nós, cuidado! Os 2 malvados começaram a puxar as pedras lentamente e, na meia altura do poço, largaram súbito as cordas, supondo terem-se por essa forma libertado dos 2 companheiros que, todavia, estavam lá embaixo muito tranquilos, apreciando tudo. Olha, se tivéssemos subido, exclamou Felisberto, quando viu as 2 pedras despenharem-se em fragor medonho. Permaneceram os 2 no poço durante um dia e uma noite, sem poder de forma alguma sair dali. Decorrido esse tempo, o jovem Paulo, morto de fome, pôs-se a procurar por toda parte qualquer coisa de comer. Não havia nada. Metendo a mão no bolso, encontrou algumas moedas de prata e no meio delas a orelha do gênio. De que me servem estas moedas? Pensou. Se não posso agora comprar nem mesmo um pedaço de pão? E esta orelha, esta maldita orelha, para que me serve também? Para coisa nenhuma. E desesperado, trincou-a furiosamente. No mesmo momento apareceu-lhe o gênio que vencera e que, submisso, implorou: dá-me a minha orelha. Embora surpreendido com a aparição, Paulo declarou sem se perturbar: só te darei a tua orelha depois que me tirares daqui para fora, a mim e a meu companheiro. Pô-los o gênio a ambos na planície e tornou a pedir ao seu vencedor a orelha que lhe faltava. Ainda não tardou desta vez, veremos mais tarde. Bom, esperarei, concordou ele, e sumiu-se no ar desfeito em fumo. Depois de terem trocado seus vestuários com os de 2 mendigos andrajosos, os temidos companheiros andaram durante 7 dias e 7 horas, até que foram ter a capital do Reino das Maravilhas. Era uma cidade esplendorosa, com ruas inteiras de puro ouro e os tetos das casas de rubis. Apertados pela fome, bateram os 2 a uma porta, a fim de pedir alguma coisa de comer. Atendeu-os um velho de barbas brancas e aspecto triste. Que me querem vocês? Ceia e pousada por uma noite. O ancião deu-lhes de cear e acompanhou-os a um quarto espaçoso e cômodo, oferecendo-lhes boas camas para dormir. As lágrimas, no entanto, corriam-lhe a 4 e 4 pelas faces.
Por que chorais? Indagou Felisberto. Choro, explicou o velho, porque o rei desta terra, de quem sou ourives, me mandou, sob pena de morte, fazer para cada uma das princesas suas filhas, agora desencantadas por duas horríveis criaturas que vão casar com elas, um pente igual ao que tinham antes do seu encantamento. Fui eu que lhes fiz outrora esses pentes. Como, porém, sou velho e já lá vão alguns anos, não me lembro mais de como eram. Estou condenado a morrer. Então as duas princesas estavam encantadas? Dizem elas que não, que estavam apenas presas por um gênio e que esses dois homens que afirmam havê-las desencantado não passam de dois intrujões. Os jovens, fingindo-se contristados, deram as boas noites e entraram silenciosos no quarto. Tornaram, contudo, a sair dali há 3 minutos e, procurando o velho ourives, assim lhe falaram: bondoso homem, já que nos hospedastes tão bem, nós que somos ourives de profissão e que sabemos como eram os dois pentes das princesas a que vos referistes, vamos esta noite fazer-vos outros perfeitamente iguais, e assim vos salvaremos a vida. O ourives riu-se a seu pesar, pois sabia que a tarefa não era coisa para uma noite, mas para muitos dias e muitas noites. Os moços, porém, conseguiram que esse lhes desse o material necessário e entraram de novo no quarto, afirmando-lhe: não tenhais receio, amanhã de manhã podeis contar com os pentes. Durante a noite o ourives foi por diversas vezes espreitá-los a ver se ouvia trabalhar, mas qual que dormiram a bem dormir muito regaladamente. Quiseram rir-se de mim, pensou. Grande, todavia, foi o seu espanto, quando pela manhã eles lhes apresentaram 2 pentes, exatissimamente iguais aos que dantes fabricara. Correu ao palácio e levou-os ao rei. O rei ficou muito satisfeito e convidou-o a assistir ao baile que nessa mesma noite se dava na corte em honra dos noivos das princesas, que não eram outros senão o malvado Raul e seu perverso irmão. Cuidava o soberano que as suas filhas repugnava casar com eles só porque eram feios e por isso acusavam-no de impostores. À hora de partir para o baile, Paulo e Felisberto pediram para ir também, mas os ourives não os deixou. Vocês não têm roupas, disse, nem saberiam apresentar-se convenientemente na corte. Fiquem em casa, que ficarão muito bem. Mas logo que ele saiu, Paulo mordeu na orelha do gênio, que imediatamente apareceu reclamando-a. Dá-me a minha orelha. Só te darei depois que me trouxeres a melhor equipagem do mundo para 2 pessoas. No momento, o gênio trouxe coches, cavalos, lacaios, roupas, etc., tudo da mais luzida riqueza e do mais requintado gosto. Mas Paulo, desta vez, ainda não lhe deu a orelha. Dirigiu-se com Felisberto para a corte, onde se fizeram anunciar como os verdadeiros salvadores das princesas. O velho ourives, quando os viu, ficou boquiaberto, sem poder articular a palavra. Todos admiravam jovens tão elegantes, tão formosos e tão bem equipados. El rei mandou-os chamar e intimou-os diante das princesas, que choravam de alegria, a provar sob pena de morte aquilo que diziam acerca da sua ação no libertamento delas. Paulo, como única resposta, puxou da orelha mágica e trincou-a. Logo o gênio surgiu no meio do espanto geral e, como de costume, pediu-lhe submissamente. Dar-te-ei, respondeu o mancebo, depois que contares a sua majestade, a fim de que sua majestade faça justiça, como é que as princesas foram subtraídas do teu poder. O gênio contou tudo, e como sabia da partida que Raul e o irmão tinham pregado aos 2 intrépidos moços, não deixou também de referir.
Paulo, desta vez, deu-lhe a orelha com muita satisfação. O rei, furioso contra Torto Vesgo e seu cúmplice, ali mesmo os mandou imediatamente degolar. A princesa Lúcia casou-se com Paulo e a Dozinda com Felisberto. Depois disso, viveram contentes durante longos anos, foram muito felizes e tiveram muitos filhos. Justiça, justiça, acontecer-nos-á sempre desgraça, quando por esta ou por aquela razão deixarmos de fazer justiça. Carlyle, Lei de Deis Pamphlets. Para ler esse conto, acesse www.poeteiro.com.